Olá. Então, nesse momento, nós trabalharemos o procedimento licitatório padrão. O que significa isso? Em qualquer modalidade que você vá trabalhar, você precisa ter noção de alguns termos, de algumas sequências. E nesse módulo, nós trabalharemos esses termos. Se você está estudando para concurso, está utilizando esse curso estudando para concurso, você precisa se ater que essas palavras são as palavras-chave. Você precisa saber o significado e o posicionamento de cada uma delas. Então, vamos para o nosso primeiro slide. Procedimento licitatório padrão, fase interna. Aquela fase ainda, gente, olhando para mim aqui, aquela fase ainda que está se pensando na licitação. Sabe aquela conversa de mês de janeiro, fevereiro, quando as pessoas... para onde que nós vamos ano que vem? Para onde que nós vamos no outro Réveillon? Você começa a fazer o planejamento. O que a gente está precisando comprar? Está precisando comprar veículos, computadores, mesas? Está precisando fazer o quê? Nós precisamos comprar, então, novas cadeiras. Porque vai ter um concurso agora, vão passar muitas pessoas, a gente precisa comprar cadeiras, mesas e computadores. Você faz um levantamento. É dessa ideia que eu estou dizendo. A fase interna é isso. Não se sabe, nós, do público geral, que a licitação está acontecendo. O que acontece é que o poder público está começando a se movimentar para que a licitação possa vir a acontecer. Então, voltando ao slide para as etapas. Primeira etapa, abertura do processo administrativo. Gente, como tudo na administração, tem um processo, tem um número, tem uma capa, tem data, tem ano, responsável, etc, etc, etc. Tudo tem que ser organizado, então tem que ter um procedimento. Tem que ter lá a pastinha da licitação X. Licitação 10 de 2013, licitação 2 de 2014, licitação 15 e assim por diante. Próxima etapa, segunda etapa aí, caracterização e necessidade de contratar. Primeiramente, deve haver uma espécie de explicação. Olha, precisamos comprar mesas porque o concurso para nosso órgão aconteceu, serão aprovadas e contratadas, já foi autorizado pelo Ministério do Planejamento a contratação de 200 pessoas, né? Então, depois que um concurso desse acontece, o que é natural? Os órgãos se prepararem. Então, aí a necessidade da contratação. E começa a se definir, né? Como você pode perceber no tópico 2 do slide, olha o que a gente tem que verificar. Caracterização e necessidade. Então, você vai ter que falar o tipo de mesa, a altura da mesa, o tipo de pessoa mais ou menos que vai sentar ali, o tipo de computador que é necessário, etc. Você vai detalhando isso. Óbvio, se for um computador, por exemplo, eu só sei o básico para poder trabalhar. Eu tenho que chamar os meninos da informática. Se for, por exemplo, uma obra de engenharia, departamento de engenharia do órgão, olha, a gente vai ter que fazer uma obra, fazer uma reforma, olha, como que é isso? Aí eles começam a estabelecer as caracterizações, né? Próximo passo aí no slide. Definição clara e detalhada do objeto a ser adquirido. Gente, no módulo de princípios, você viu lá 2 princípios importantes. Vinculação ao instrumento convocatório, nós aprendemos que o instrumento convocatório não é só o edital, e sim todos os documentos atrelados a eles como anexo, e vimos o julgamento objetivo. É aqui que começamos a definir o julgamento objetivo. Vamos ler novamente? Definição clara e detalhada do objeto a ser adquirido. Então nós detalhamos, detalhes, minúcias. Por exemplo, numa cadeira pode parecer uma coisa até ridícula, mas você tem que estabelecer, inclusive, a altura da espuma e a qualidade dela. No computador, você tem que estabelecer o tamanho da tela, quantidade de entradas USB, o clock de velocidade, memória RAM, memória ROM, se é LCD, se não é LCD, se é touchscreen, se não é touch, e etc. Então, tudo isso tem que ser detalhado, para que possamos ir à próxima etapa. E qual que é a próxima etapa? Etapa número 4, cotação. Então, vamos fazer, geralmente os órgãos públicos já têm um sistema de valores que eles praticam, um valor que é atualizado ali, às vezes trimestral, semestralmente, às vezes bimestralmente, alguns até mensalmente.
de valores sobre objetos parecidos, para você ter uma base. Porque se eu preciso comprar 100 computadores e aquele computador, em média, custa em torno de R$ 2.500, e eu preciso de 100 computadores, então eu preciso de, pelo menos, quantos mil reais? 250 mil. E aí vamos para o próximo tópico. Olha só, faço no tópico 5 o quê? A reserva dos recursos orçamentários. E aí nós temos que lembrar que o recurso orçamentário ele obedece à estrita ordem de cronologia de sua reserva. Então, se eu cheguei primeiro e reservei 250 mil para comprar computadores, significa dizer, então, que eu tenho prevalência. Quando a minha licitação terminar, está ali. A não ser que haja alguma coisa excepcional, óbvio, né? E, último tópico ali, elaboração do instrumento convocatório. E aí nós estamos falando de quê? Edital. Estamos falando de, se for o caso, carta convite. Estamos falando aí de termo de referência, se for um pregão. Estamos falando de elaboração do contrato, da carta contrato e etc. De todos os documentos que estarão ali atrelados como anexo ao edital. Essa é a fase interna, né? Fase interna geralmente não cai tanto em concurso, mas é importante você saber bem como ela funciona para você entender o que vai acontecer logo após. Porque o que vai acontecer agora é o quê? A publicação do edital. Então vamos à fase externa. Vamos ao slide. Procedimento padrão, fases externas. A fase externa, nós temos duas formas de iniciar a fase externa. Uma forma que é uma coisa excepcional, a gente vai entender por quê, e uma coisa que é comum. Geralmente, como a maioria de nós toma conhecimento das licitações, não é o edital sendo publicado em diário oficial? Não, você, saiu o edital tal, é igual concurso público, né? Como que você ficou sabendo no concurso tal? Porque o edital foi publicado. A autorização do Ministério do Planejamento foi publicado. Esse é o início comum. Mas, quando as licitações ultrapassarem 100 milhões, 100 vezes o valor inicial da concorrência, ou seja, 150 milhões, aí, amigo, não dá para começar a licitação só publicando edital. Vamos ao slide? Início excepcional, artigo 39. Sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 100 vezes o limite previsto no artigo 23, inciso 1, linha C desta lei, o processo licitatório será iniciado obrigatoriamente com audiência pública concedida pela autoridade responsável com antecedência mínima de 15 dias úteis da data prevista para a publicação do edital e divulgada com antecedência mínima de 10 dias úteis de sua realização, pelos mesmos meios previstos para a publicidade da licitação, a qual terão acesso e direito a todas as informações pertinentes a se manifestar todos os interessados. Então, gente, eu estou falando de uma licitação grande, estou falando de 150 milhões de reais. Mínimo, né? Começa, aí fala licitações acima desse valor, né? Então, se eu estou falando de 150 milhões, estou falando de uma licitação que vai mexer com a comunidade, que vai mexer com os fornecedores, com os licitantes. Então, essa audiência pública, para que ela serve? Tem vários fins, né? Geralmente, nós não ficamos sabendo dela. Tem que estar bem ali no mundo licitatório para você poder acompanhar. Mas ali é uma reunião onde vai ser dado, vai ser passado para os órgãos de interesse, órgãos de interesse social, ONGs, Ministério Público, políticos e, óbvio, né, o foco principal ali são os fornecedores, são os futuros licitantes, os futuros contratados da administração pública. Porque se você tem uma obra de 100 milhões, ou melhor, 150 milhões, vamos colocar 200 milhões em valores redondos, e você erra 1% do seu projeto, eu estou falando um erro de 2 milhões de reais, gente. É muito dinheiro. Então o indivíduo ele tem que ter um tempo para entender o edital, para entender o projeto, para poder entender aquele contrato. Por essa razão, essa audiência tem que acontecer 15 dias úteis antes, quase 3 semanas, antes da publicação do edital. Então é como se esse licitante, se esse fornecedor, tivesse quase 3 semanas, 15 dias úteis, para poder analisar os dados que lhe foram dados na audiência pública. Porque quando o edital for publicado, aí o tempo urge. Aí é documento, elaborar proposta, é correria grande.
Entendemos aqui a ideia? Então, isso é uma coisa excepcional, só é obrigatório quando o valor inicial da licitação for acima de 150 milhões de reais. Tranquilo? Aí, essa é uma maneira excepcional de começar. Vamos aqui ao que geralmente acontece, que é o início comum. Vamos ao slide. O início comum começa como? Publicidade, depois um período de habilitação, classificação e julgamento, homologação e adjudicação. Vamos falar sobre cada uma delas. Publicidade. Bom, nós sabemos que os dois instrumentos convocatórios mais famosos, com certeza, é o edital e a carta convite, né? O edital, aquele instrumento que pode ser publicado pelo menos uma vez, a gente vai estudar em cada uma das modalidades sem seu próprio procedimento, mas ali vão 15 dias, 30, 45 dias, e durante aquele período o indivíduo que tem interesse está ali juntando a documentação, pensando, calculando, elaborando sua proposta para poder, ao término dessa publicidade, entregar essa proposta. Na segunda etapa, né, no segundo passo ali da fase externa, nós temos a habilitação. O que é habilitação, gente? A habilitação vem do vocábulo habilitar, que nada mais é do que dar entrada, tornar o indivíduo hábil. A lógica da habilitação é verificar as condições mínimas do contratado para poder participar. E aí, quando a gente fala em condições mínimas, estou falando em vários tipos de habilitações, né? Nós temos, por exemplo, a habilitação jurídica, que verifica se a empresa existe, contrato social, documento do sócio, etc. Tributária, financeira, contábil, verificar se o indivíduo paga impostos, verificar se o indivíduo está contabilmente bem. Vai que você está contratando alguém que está ali na iminência de decretar uma falência. Imagina a complicação. Uma obra grande pode chegar a exigir, por exemplo, balancete contábil dos últimos 2 anos. Então, quando nós falamos em habilitação, eu estou falando de todo esse procedimento. Nós temos um grande avanço do artigo 7º da Constituição, que era a proibição de participar em licitação em empresas que já estiveram envolvidas com trabalho escravo ou trabalho menor no aprendiz. Também o avanço absurdo da CNDT, daquela certidão de nada consta, débito trabalhista. Todo mundo sabe que uma empresa pode dever seus empregados, pode ter feito lá um parcelamento de 30, 40 vezes, mas o que não pode ser aceito, com o mínimo grau de tolerância, não pode ser aceito, o indivíduo estar devendo essas parcelas. A certidão de nada consta trabalhista não é apenas para impedir, mas para proteger o trabalhador. Para não acontecer o que quem trabalha no mundo licitatório, né, já infelizmente teve por várias oportunidades, você perceber empresas que já quebraram várias vezes, tem acordo com um monte de funcionário e está lá participando da licitação, como se nada tivesse acontecido. Pegando aquele dinheiro público e como, sabe aquela coisa efêmera? Ah, não, passou, poxa, que chato, estou devendo, está morrendo de fome ali, que triste, né? Então, a CNDT veio dar uma moralizada nisso, isso foi muito bom, foi um avanço fantástico, é admirável. Então, são esses pontos principais da habilitação. Depois, quando nós habilitamos o indivíduo, vamos para o próximo bloco, próxima etapa. No slide, voltando, tópico 3, que é a classificação e o julgamento. Vamos entender, a habilitação, eu estou preocupado com quem? Com o licitante. E a classificação? Com a proposta. Aí eu quero saber se a proposta do cara se adequa, se o preço dele realmente está dentro do preço de mercado, se ele não deu ali um preço absurdo ou um preço irrisório, às vezes muito alto, muito baixo, não sei. Eu tenho que verificar isso na habilitação, na classificação. Verificar realmente se ele atende, se a proposta dele atende aquilo que eu pedi no instrumento convocatório. E às vezes, gente, os assessores dessas grandes empresas, às vezes de pequenas também, erram em besteira. Não conseguiu dar um Ctrl+C, Ctrl+V ali para montar sua proposta. Ou às vezes, por má fé, descaracteriza, subtraindo, suprimindo um termo. E o indivíduo da comissão permanente, que é inexperiente, acaba por fazer o quê? Acaba por perder aquele time, deixa passar, isso pode dar grandes problemas no futuro. Então, classificação está preocupado com a proposta. E depois o julgamento. O que é o julgamento? O julgamento da licitação, gente, é o momento em que você ali vai estabelecer qual é o melhor produto, qual é o melhor serviço. E a Lei 8666 estabelece 4 formas de fazer esse julgamento. Menor preço,
melhor técnica, técnica e preço, lance e oferta. Então, é aqui no julgamento que nós escolhemos, perdão, é aqui que nós fazemos o julgamento. Aqui que nós executamos o tipo de licitação. Porque o tipo de licitação foi definido lá na fase interna, né? Aqui nós pegamos o tipo que foi definido ali no edital e aplicamos ao caso concreto. Vamos verificar. Então é para comprar menor preço? Então quem que foi a proposta mais barata? Então esse venceu. Melhor técnica? Ah não, técnica e preço, melhor relação custo-benefício? Não, estou vendendo, lance e oferta? É ali que nós julgamos. Então, gente, voltando para o slide. Olha só. Publicidade, tópico 1. Habilitação, tópico 2. Classificação e julgamento, tópico 3. São competências da Comissão Permanente de Licitação. Voltando, publicidade, habilitação, julgamento e classificação são competências de quem? Da Comissão Permanente de Licitação. Terminando isso, que é a parte mais, digamos, chata da licitação, né? Junta tudo e manda para quem? Para a autoridade superior, né? Superior hierárquico. Esse indivíduo que tem, como o próprio nome dele já diz de forma genérica. E ó, um detalhe, não fica preocupado muito quem que é esse cara não. Se é ordenador de despesa, se é o prefeito, se é o secretário, se é o ministro, não fica preocupado. Lembre-se, é o superior hierárquico. É o que tiver no regimento, cada órgão é diferente, dependendo do tamanho vai diminuir o organograma, dependendo do tamanho do órgão vai aumentar. Então relaxa. Lembre que comissão permanente vai até julgamento. Terminou isso, junta tudo e manda para a autoridade competente para ela fazer o quê? Homologação. Tópico 4 aí, ó, homologação. O que é homologação? Aí é o exercício do poder hierárquico. Aí é nesse momento que ele vai verificar se existe alguma coisa ilegal, para poder anular uma etapa anterior, um recurso, para verificar se existe interesse ainda em fazer a licitação, porque aqui eu posso revogar a licitação. Se tiver uma coisa com conserto, eu posso consertar, mas o termo que se utiliza é convalidação. Eu posso então convalidar um termo com defeito, não é isso? E o melhor seria, daquele ponto, só homologar. Bater o carimbo e mandar para frente. E na próxima etapa, voltando aí para o slide, nós temos já a adjudicação. E o que é a adjudicação? Gente, lembra que nós falamos do princípio da adjudicação? Lembra que a gente comentou alguma coisa? Então entenda uma coisa, a adjudicação é apenas uma declaração. A adjudicação é simplesmente falar, você venceu, parabéns. Significa que eu tenho direito adquirido à futura contratação? Não, não tenho. Eu tenho apenas a expectativa de direito, a preferência. Porque nesse momento o poder público pode desistir. Fala, olha, devido a um caso fortuito, teve um problema que eu não vou poder. Ó, cortaram o dinheiro, ó, aconteceu alguma coisa. Olha, não posso. Não posso, ponto. Foi bom enquanto durou. E aí a administração desiste da licitação. E você pode desistir? Não, você não pode. Uma vez adjudicado, você tem o direito de preferência. O que significa? Se a administração vier a contratar, tem que contratar com o adjudicado. Mas ela pode simplesmente falar, não vou contratar. Mas o adjudicado não pode desistir, a não ser que ele tenha uma desculpa muito boa, que ele motive muito bem. Então, esses são os conceitos padrão de uma licitação. Então, para a gente poder fazer uma comparação, talvez no slide a gente não vai conseguir ver de forma muito clara, mas aí tem como material de apoio a sequência do que é a fase interna e do que é a fase externa. Então eu coloco lá, fase interna, né? Tópico 1, abertura do procedimento, depois caracterização da necessidade, 3, definição clara e detalhada do objeto, 4, reserva de recurso orçamentário e o 5º, elaboração de instrumento. Aí você pula para a fase externa. Aí na fase externa tem o início excepcional, que é a audiência pública, né? Aí o início comum, que é padrão, aí dentro do início comum padrão tem a publicidade, a habilitação, classificação e julgamento. Só a publicidade, habilitação, classificação e julgamento é a competência da comissão permanente. Depois vai para a homologação e a adjudicação. Tranquilo? Então aí nós temos o resumo, esse materialzinho dá para você dar uma boa revisada. E depois de tudo isso, gente, o que vem? Se tudo der certo, contrato administrativo. Tranquilo? Então a gente encerra esses procedimentos por aqui. Você teve agora uma noçãozinha dessas palavras-chave. E lembre, são as palavras-chave. Essas palavras é para você se localizar em qualquer procedimento licitatório. Um abraço.